Glória a Deus, logo após essas oportunidades, logo após o louvor desses jovens, agora vamos passar a palavra do Senhor nosso Deus, irmãos. Afinal, é a palavra de Deus que tem te mantido forte todos esses dias. O louvor ele é lindo, o louvor ele toca os corações sim, irmãos. Mas é a palavra de Deus que tem te edificado dia após dia. É a palavra de Deus que vem te dando forças. É a palavra de Deus que nos faz manter firmes nesse momento difíceis, irmãos. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro do profeta Joel. No livro de Joel, capítulo de número 2, versículo de número 12, irmãos. Glória a Deus. Assim diz a palavra do Senhor, nosso Deus. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns e com choros e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Irmão, nesse momento eu convido vocês aí da sua casa a estarmos fazendo uma oração, irmãos, para que o nosso Deus ele venha abençoar a palavra desta noite. Meu Deus e meu Pai, Deus de glória, Deus de maravilha, Senhor. Estamos aqui reunidos na Tua santa e gloriosa presença, Pai. Pedindo primeiramente, Senhor, muito obrigado, Pai amado, por as misericórdias exercidas sobre nossas vidas, Senhor. Seu nome venha a ser louvado, Pai amado, por tudo que tem acontecido nos últimos dias em nossas vidas, Pai. Afinal, a Tua palavra ela está se cumprindo, Senhor. E isso é motivo a comemorar, Pai amado. Nós temos motivos para comemorar e cada vez mais confiar em Ti, Senhor. Hoje talvez foi um dia difícil, um dia turbulento, Pai amado, no meio dos Teus filhos, Senhor. Mas eu creio que o Espírito Santo de Deus tem sustentado cada um, Pai amado, com seu braço forte, Senhor. Eu creio, Pai amado, que o Senhor já tem falado aos nossos corações através de cada oportunidade, Senhor. Mas eu creio que o Senhor tem algo a mais a trazer à Tua igreja nesta noite, Pai. Usa-me, Senhor, como canal de bênção sobre a vida dos Teus filhos, Deus. Que não venha sair uma única palavra sequer de homem aqui nesta noite, Pai. Que a única palavra, a única voz, Senhor, que venha ser ativa nesta noite seja a voz do Espírito Santo de Deus. Que nesta noite ela venha romper fronteiras, ela venha romper barreiras, ela venha romper distância, Pai amado. Que ela venha até entrar, Senhor, dentro das casas e dos lares, Senhor. Eu creio que este culto sendo realizado através da web, Pai amado, não é por acaso, Senhor, pois ele tem o poder de alcançar aquelas pessoas que estão sem força de irem buscar no templo, Pai. Mas eu creio que nesse momento o Espírito Santo está adentrando aos lares, Senhor, e pessoas ouvirão a respeito da Tua palavra, Pai amado, e reconhecerão que Tu és Deus, Senhor. Eles verão que não estão sozinhos, Pai amado, eles verão que existe um Deus que é fiel para cumprir tudo aquilo que prometera, Pai amado. Fale conosco, Senhor, fale aos nossos corações, Pai. Repreenda desde já todo espírito roubador de palavras, Senhor. Tudo aquilo que porventura queira tirar a concentração, a atenção dos Teus servos, Pai, que vai ser repreendido em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor. Ajude-nos, Pai, a redobrar nossa atenção, para que mais uma vez possamos sair, Pai amado, da Tua presença alimentados e alicerçados na Tua palavra, Pai. É o que te pedimos, Senhor, e desde já te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, irmãos. Glória a Deus. Hoje vamos falar, irmãos, sobre a necessidade da restituição de Deus em nossas vidas, irmãos. Há uma urgência em que a nossa vida esteja na mão daquele que nos criou, irmãos. A restituição de Deus é algo que eu e você necessitamos todos os dias da nossa vida, irmãos. Mas uma coisa que acontece é que a minha e a tua vida, talvez ela esteja se acostumando com o pecado. Mesmo nós estamos na presença de Deus, nós estamos acostumados não a pecar, mas estamos acostumados com o pecado que está aí no mundo, irmãos. Ou seja, esse pecado que traz a ira santa de Deus sobre a humanidade, irmãos. O pecado é ele que provoca o juízo de Deus sobre a humanidade. Pode ter certeza que isso que está acontecendo, muito se deve, irmão, a pecado grande que está no mundo, irmãos. Você vê de todos os lados pessoas afrontando ao nosso Deus. Se pararmos para analisar o que sou eu, o que é você perante ao nosso Pai, irmãos, nós não somos nada.
Nós não somos nada. Eu sem Deus eu não sou nada. Mas o meu Deus sem mim, o meu Deus sem você, Ele continuará sendo Deus, o Todo-Poderoso de nossas vidas, irmãos. A verdade é, o nosso Deus, Ele tudo pode, irmãos. A partir do momento que eu e você se colocamos na posição de totalmente dependente de Deus, o nosso Deus, Ele tem o prazer de cuidar, de zelar das nossas vidas, irmãos. Aqui o profeta Joel, ele está tocando a trombeta do juízo de Deus. Glória a Deus. No capítulo 2, os gafanhotos, a seca, a fome e os exércitos invadores, eles estavam assolando Israel. Israel, o povo de Deus, ele estava passando por uma situação muito difícil. Só que o povo de Deus naquela época, ele não conseguia enxergar o porquê de estar acontecendo tudo isso. Eu creio que não somente através dessa palavra, mas através de todos os seus servos que estão mundo afora, a trombeta está sendo tocada também e mostrando para o mundo que tudo isso está acontecendo unicamente, não é porque o nosso Deus é um Deus ruim, porque o nosso Deus ele é um Deus perverso, não, mas sim porque a iniquidade do mundo ela tem se multiplicado. A gente temos o exemplo aqui no Carnaval do Rio de Janeiro, pessoas zombando, afrontando da figura do Senhor Jesus Cristo. Lógico que aquele ser que estava na avenida, no sambódromo, de forma alguma é o nosso Senhor Jesus Cristo, mas eles tentaram simbolizar através daquela atitude de envergonhar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a Bíblia ela é clara, irmãos, quando ela nos mostra que com Deus ninguém brinca. A Bíblia nos ensina que Deus não se deixa escarnecer, irmãos. Muitas vezes o nosso Deus ele nos dá corda para ver até aonde a gente vai, até onde a inconsequência do homem ela chega, irmãos. Mas na hora certa podemos ter certeza que o juízo de Deus vem sobre a minha vida e sobre a tua vida, irmãos. Aqui o profeta Joel ele entende que a crise é resultado do pecado. E hoje a gente entende, se a gente parar para pensar, sem hipocrisia, o que está acontecendo é resultado do pecado. Mas de forma alguma a gente tem que falar que é o resultado do pecado das pessoas de fora, não. Porque aqui o profeta Joel, ele estava tocando a trombeta, não era no meio dos ímpios, não era no meio dos gentis. Aqui o profeta Joel estava tocando a trombeta no meio do povo de Israel. Ou seja, irmão, a trombeta quando ela é tocada, primeiramente ela é tocada no meio do povo de Deus. Esse alerta que Deus está mandando dos céus, esse alerta serve primeiramente para mim e para ti, todos aqueles que aceitaram o nosso Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, irmãos. Ou seja, ele está mostrando, assim como mostrou no passado, a dependência, a carência que nós temos de voltar para os braços do nosso Senhor Jesus. O Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus, ele está fazendo isso aí no mundo, não porque ele é um Deus cruel, não. Ele está fazendo isso unicamente porque ele me ama e porque ele te ama, irmãos. E pelo fato de nos amar, ele quer que eu e você tomemos jeito. Essa é uma forma do meu Deus, ele fazer com que a humanidade ela se corrija, com que a humanidade ela pare para pensar. Porque essas vidas corridas que nós temos todos os dias, acordando cedo, voltando tarde, em busca do ganha-pão, em busca da independência financeira, em busca de conquistas, mesmo sendo servo de Deus, muitas vezes não nos sobra tempo para buscar, não nos sobra tempo para adorar, e quando o fazemos, fazemos de qualquer jeito, e quando o fazemos, fazemos quando podemos, em vez de dar a nossa prioridade, o nosso melhor para Deus. Talvez a gente esteja dando aquilo que nos sobra, o tempo que nos sobra, e quando a gente não vai por completo, a gente não vai com entrega, a gente não deposita o nosso coração aos altares do Senhor. Talvez hoje as igrejas elas estão fechadas, e hoje tem um sentimento no meu e no teu coração, a saudade de adorar no templo, a saudade de buscar no templo do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Mas talvez quando eu e você tínhamos a oportunidade, a gente já chegava dentro da igreja com vontade de ir embora. Talvez quando o pregador, a pregadora, ele excedia um pouco o horário, ou então batia no limite do horário, a nossa vontade é de levantar e ir embora sem esperar o culto acabar, irmãos. Porque quando a gente vai fazer uma visita a um amigo qualquer, a gente que na hora de ir embora a gente se entristece, e quando vamos à casa do nosso pai, a gente tem pressa de ir embora. Você que é pai, você que é mãe, quando um filho seu ele vai te visitar, e quando ele simplesmente vem e logo ele se vai, sem conversar, sem bater um papo legal, você fica com seu coração entristecido. Da mesma forma é o nosso Deus, irmãos. Ele se sente dessa forma quando eu e você chegamos na sua casa com a vontade de ir embora. Quando a gente vai numa festa, a gente não vê a hora da festa não acabar. A gente quer ficar, porque ali tá muito bom, ali tá tudo gostoso, irmãos. Quantas vezes eu e você assistindo um jogo de futebol, torcendo pro nosso time empatar, torcendo pro nosso time virar, a gente não queria que o tempo acabasse, a gente queria que o acréscimo durasse
passe, se possível, até 1 hora. E quando estamos na presença do nosso Deus, não é dessa forma, irmãos. Hoje eu e você temos esse sentimento, irmãos, de querer adorar e não poder adorar no templo, de ter a liberdade de louvar e não ter essa liberdade, irmãos. Hoje a gente se sente como outras pessoas se sentem em outros países, países onde é proibido pregar a palavra de Deus, países onde é proibido falar a respeito no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu e você temos a liberdade, eu e você temos total liberdade de louvar, de glorificar, de exaltar. Eu e você temos a liberdade de pregar nas praças, eu e você temos a liberdade de adorar e se manifestar nos montes, eu e você temos a liberdade de pregar com as portas abertas para a igreja, irmão, para a igreja que está vindo. Mas muitas vezes a gente não deu valor a isso. Eu creio que esse tempo que eu e você estamos passando, que estamos vivendo, é um tempo de aprendizado, irmãos. É um tempo de recomeço. Eu creio que a partir disso que está acontecendo no mundo, a gente vai reaprender a fazer a obra do Senhor Jesus Cristo, não da forma que a gente acha ser a correta, mas sim da forma que o Senhor Jesus Cristo Ele quer que façamos, irmãos. Nós estamos vivendo uma época de refletir. Muitas pessoas estão nas suas casas impossibilitadas de irem trabalhar. Esse é o tempo propício que eu e você temos de buscar. Hoje o que nós fizemos em prol do Evangelho, hoje o que nós fizemos para estar mais perto do nosso Deus, afinal nós não temos compromisso com o trabalho, afinal nós não podemos sair de nossas casas. Nós temos tempo hábil para ler a Bíblia, nós temos um tempo hábil para buscar, nós temos um tempo hábil para ter intimidade, buscar intimidade com o nosso Deus, irmãos. Sabe por que nós estamos passando por isso? Porque a volta para os braços de Deus, ela começa a partir da crise, irmãos. A restituição da nossa vida, que a gente tanto quis, a restituição, ela está começando a partir desta crise. Talvez a gente para pensar, mas essa crise que está me tirando coisas. Foi essa crise que ela já me trouxe prejuízo, essa crise que eu estou correndo o risco de perder o meu emprego, essa crise que está me deixando afastado de alcançar um sonho. Mas é a partir dessa crise que você verá a restituição de Deus. Não a restituição que eu e você achamos ser a correta, mas é a restituição que o meu Deus e o teu Deus fará no meio da humanidade, irmãos. Talvez a gente esteja nesse momento como Ziklag, naquela época, feridos e saqueados pelo inimigo. Enquanto nós estamos aqui, irmãos, sem poder nada fazer a não ser clamar. A não ser clamar, o inimigo ele está dando risadas, ele está batendo palmas, porque a gente, pelo fato de estar em casa, a gente se sente impotente. Eu não posso fazer nada, a igreja ela está fechada. Mas como não podemos fazer nada, irmãos? Pois a partir do momento que eu e você dobramos o nosso joelho no chão, a gente está fazendo muita coisa, irmãos. Nós estamos com o propósito de oração à meia-noite. Não somos só nós do Ministério Ressurreição em Cristo, não, mas muitos ministérios, muitas pessoas, até pessoas que não são cristãs, estão aderindo a essa campanha de oração. Você acha que o meu Deus e o teu Deus, ele não está vendo, ele não está ouvindo o meu e o teu clamor? A palavra de Deus, ela nos ensina que quando 2 ou mais pessoas se reunirem no santo nome do Senhor, que ele estaria presente, irmãos. E eu creio, milhares de pessoas clamando, assim como o livro de Crônicas nos ensina, clamando e se humilhando aos pés do Senhor. Eu creio que lá do céu ele ouve e ele está pronto para a hora certa ele sarar a nossa terra. É isso que necessitamos, da misericórdia do Senhor. É isso que estamos necessitando nesse momento, do milagre do nosso Deus em nossas vidas. Hoje, nesse momento, a gente se sente como nós somos realmente. Hoje, talvez a gente se vê como somos, totalmente incapazes, totalmente impotentes de fazer nada, quando Deus ele não está em nossa vida, irmãos. Hoje eu e você temos a segurança que tudo vai dar certo a partir de Jesus Cristo. Mas já pensou se eu e você estivéssemos sozinhos nesse barco, irmãos? Dessa forma se encontram muitos cristãos, dessa forma se encontram muitos servos do Senhor, irmãos, que outrora serviram ao Senhor, que outrora louvavam ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que outrora propagavam o Evangelho, irmãos. Mas nesse momento, eles estão afastados da presença de Deus. Isso que está acontecendo é uma forma do nosso Senhor Jesus Cristo dizer para essas pessoas: volta, meu filho, volta, deixa de orgulho, joga o orgulho por terra, venha da forma como está, venha da maneira como estás. Eu não sou homem para te julgar, eu não estou aqui para tirar pedras, mas sim de braços abertos para te receber. O teu Deus, o teu Senhor Jesus Cristo, ele quer te restaurar nesta noite, irmãos. E vocês que estão firmes, permanecer.
permanecei, pois nós somos bem-aventurados de nesse momento de crise estar aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Pois está difícil aí fora, está difícil o mundo, mas quem está na presença de Deus, ele deita sua cabeça no travesseiro, dorme e descansa. Sabe por quê? Porque é o Senhor Jesus Cristo, é o Espírito Santo de Deus que te sustenta dia após dia, irmãos. Glória a Deus. Talvez estejamos como Sansão, um gigante que ficou sem visão. Muitas pessoas nesse momento se encontram dessa forma, irmãos. Estão sem forças, precisamos admitir que estamos em crise. Nós estamos em crise neste momento, não tem tempo de igreja, nesse momento não tem cargo na igreja, nesse momento estamos todos unidos num só propósito, irmãos. Aquele que está forte, que busque pelo aquele que está mais fraco, irmãos. Neste momento muitas pessoas que foram grandemente usados, assim como foi Sansão, se encontram como ele se encontrou naquela época no templo, cego espiritualmente falando. Mas o que traz essa cegueira espiritual é o afastamento da presença de Deus. Hoje eu e você podemos ver as coisas com mais clareza, pois o Espírito Santo, ele tirou a venda dos nossos olhos. Nós temos uma visão espiritual, uma visão mais panorâmica, porque o Espírito Santo, ele nos proporciona tal coisa, irmãos. Mas nesse momento tem pessoas que elas estão como Sansão, cegos, assim como Sansão conhece o nosso Deus, assim como Sansão já experimentaram os dons celestiais, assim como Sansão já foram grandemente usados para a honra e para a glória de Deus, mas devido a um erro, devido a um vacilo, se encontram afastados da presença de Deus nesse momento. Mas eu creio que o nosso Deus nesse momento veio sobre a terra essa praga para que Deus pudesse chamar de volta os teus, para que muitas pessoas elas pudessem cair na real. É fácil eu e você nesse momento falar, eu estou na presença de Deus, eu estou bem, e aqueles que estão afastados não. Isso não veio na terra somente para despertar aqueles que estão afastados, não. Mas isso veio sobre a terra para despertar eu e você que estamos na presença de Deus. Eu e você estar na presença de Deus não quer dizer que estamos fazendo a vontade de Deus, irmãos. Eu e você estar na presença de Deus não quer dizer que eu e você estamos agradando a Deus através da nosso trabalhar, não, irmãos. Isso também serve para despertar a mim e despertar a ti, para despertar se nós estamos dando devido valor ao nosso chamado, se nós estamos valorizando. Neste momento existem pregadores impedidos de pregar, neste momento tem pastores impedidos de pastorear, tem levitas impedidos de louvar, tem pessoas, servos de Deus, evangelistas impedidos de evangelizar, não através da web, mas presencialmente, da forma que a gente gosta, porque a gente gosta de pegar na mão, a gente gosta de abraçar, a gente gosta de olhar olho no olho, mas enquanto isso não é possível, irmãos, vamos fazer da forma que Deus nos permite, conforme a palavra de Deus nos ensina. Em tudo dai graças. Vamos dar graça por tudo isso que está acontecendo, irmão. Vamos glorificar o nome do nosso Deus. Afinal, a palavra de Deus, ela está se cumprindo nas nossas vidas, irmãos. Glória a Deus. O que é a restituição, irmãos? Como ela acontece? Ela acontece como resultado de uma volta para Deus. Todos aqueles que foram restituídos com a ajuda de Deus, eles só alcançaram a restituição porque eles se voltaram para Deus, irmãos. A gente querer uma restituição, muitos aqui, ou nós mesmos, se a gente parar para pensar, devemos voltar para a presença de Deus. Muitos até estão dentro do templo, estão adorando, estão pregando, estão louvando, mas talvez não esteja do agrado de Deus. A Bíblia, ela nos ensina numa passagem quando diz: ai daquele que fizer a obra de Deus relaxadamente. Ele é uma pessoa que está dentro da igreja, é uma pessoa que está envolvido com a obra, que está fazendo a obra, mas faz de forma relaxada, irmãos. Quando a gente faz a obra de Deus de coração, com amor, a gente alcança graças e somos bem-aventurados aos olhos do Pai. Mas quando fazemos a obra de Deus relaxadamente, em vez de bênção, a gente atrai sobre a nossa vida maldição, irmãos. Maldição da parte do nosso Deus. Talvez as coisas elas não estão dando certo na nossa vida, a gente não sabe por quê. Afinal, eu sou um cristão, eu sou um servo de Deus, eu vou para a igreja todos os dias, eu não perco um culto, eu dizimo, eu oferto. Mas será que estamos fazendo da forma certa? Será que estamos depositando todo o nosso amor, toda a nossa dedicação que podemos na obra de Deus? Se parar para pensar, eu e você, nós podemos fazer mais. Você falou para quantas pessoas do amor de Jesus Cristo hoje? Essa pergunta, antes de fazer para você, eu fiz ela para mim. Quantas pessoas nós alcançamos com o amor de Jesus Cristo?
As pessoas estão repassando rapidamente notícias de tragédias. As pessoas estão repassando rapidamente notícias daquilo que não é pão, daquilo que amedronta, que leva o medo à população, irmãos. E eu e você, o que fizemos em prol do Evangelho? Eu e você, o que fizemos em prol das almas no dia de hoje, irmãos? Afinal, eu e você podemos estar há anos na igreja, não perder um culto, mas precisando voltar para a presença de Deus. Como pode? Talvez eu e você há anos buscando, clamando, e estarmos longe da presença de Deus, irmãos. Esse é o momento que Deus nos dá para pensar como é que está o nosso caminhar na presença de Deus, como é que Deus olha o nosso trabalhar. Nós estamos nos encontrando perante o nosso Pai como obreiros aprovados, como a Bíblia nos ensina e nos exorta, irmãos, ou estamos fazendo a obra de Deus relaxadamente, irmãos? A restituição, vamos ver alguns pontos, quando a restituição em nossa vida ela acontece. A restituição em nossa vida, o primeiro ponto, ela acontece quando há uma volta urgente para Deus. No versículo 12 diz o seguinte: agora, porém, declara o Senhor. A partir dessa crise devemos voltar para Deus, irmãos. Ou nesse momento, todos, nesse momento estão com seus olhares para Deus. O que Deus vai fazer? O que Deus vai operar? Todos, aqueles que não são evangélicos, aqueles que são evangélicos, aqueles que têm outras crenças, neste momento está com o olhar voltado para os céus, esperando para ver o que Deus vai fazer. A partir dessa crise devemos voltar para Deus, irmãos. A crise, ela de forma alguma, ela vem para nos empurrar para longe de Deus, não. Mas ela deve nos empurrar para os braços de Deus. Essa crise, ela não veio para afastar os servos de Deus, não. A gente vai falar, mas como não? Fechou as igrejas. O templo é um dos lugares de adorar, irmãos. Afinal, a verdadeira obra de Deus, ela é feita a partir do momento que eu e você saímos do templo para fora. O templo é o lugar onde a gente se fortalece. O templo é o lugar onde a gente aprende. Mas a verdadeira obra, ela é feita na rua. A verdadeira obra de Deus, ela é feita nas nossas casas. Não adianta eu ir lá no templo pregar santidade, não adianta eu ir lá no templo, colocar um terno, uma gravata, um paletó e pregar uma santidade que talvez não há, e no meu trabalho eu não ser um cristão verdadeiro, e na minha casa eu não ser um cristão genuíno. De nada adianta, eu estarei fazendo um sacrifício de tolo, irmãos. Talvez estejamos frios. Neste momento que aconteceu essa crise, que as igrejas elas foram fechadas, muitos cristãos eles estavam frios espiritualmente falando, irmãos. A nossa frieza, ela de forma alguma deve ser um motivo para desanimar. Se a gente parar e pensar, realmente eu estou frio em relação à obra de Deus, eu não estou dando o devido valor, eu estou indo quando eu quero, eu estou fazendo quando eu posso, e não é assim que Deus quer, irmãos. Mas essa frieza de forma alguma, ela deve nos desanimar, irmãos, mas ela deve nos impulsionar e levantar um clamor para o nosso Deus. Sansão, no momento que ele tinha perdido tudo, inclusive a sua visão, no último momento, da última forma que ele achou, ele clamou ao Senhor Deus, e Deus do alto respondeu, irmãos. Ou seja, esse clamor que eu e você devemos fazer, e eu creio que boa parte está fazendo, e eu creio que muitas pessoas se unirão a nós nesse clamor, se humilhando perante Deus, assim como o livro de 2 Crônicas nos ensina. Deus, ele está ouvindo, ele está colhendo, e na hora certa, irmãos, ele sarará a nossa terra. A gente vai ver que isso vai passar, mas quando isso passar, eu e você estaremos mais fortes, eu e você estaremos mais perto de Deus, irmãos. Talvez o nosso trabalho nos afastou de Deus, talvez nossos relacionamentos nos afastou de Deus, talvez aquilo que a gente gosta nos afastou de Deus, aquilo que nos traz alegria nos afastou de Deus, seja relacionamento, seja futebol, seja roda de amigos, tem nos afastado da presença de Deus, mas Deus, ele encontrou uma forma de nos trazer para perto. Afinal, do jeito que a vida está, muitos não vão trabalhar, do jeito que estão as coisas, muitos não vão jogar futebol, do jeito que estão as coisas, muitos não vão sair para passear, muitos não vão ao shopping, aquilo que era a nossa paixão, aquilo que a gente estava depositando no nosso coração, nos foi tirado. A gente agora parar para pensar, só nos resta Deus. Só temos Deus por mim e por você, e nós temos um ao outro para orar um pelo outro e um com o outro em pró da melhoria da humanidade, irmãos. Vamos nos unir numa só fé, vamos continuar nessa pegada que o nosso Deus, ele vai responder. A gente talvez pense que o nosso Deus, ele está calado, mas a gente já aprendeu no decorrer de nossa vida que quando Deus se cala, ele está a trabalhar em prol do seu povo, irmãos. Glória a Deus, aleluias.
que acontece no tempo da restituição? Quando o tempo de restituição ele acontece, ele vem após do tempo da sequidão, irmãos. É isso que eu e você estamos vivendo. Um tempo de sequidão, um tempo que tudo que é de Deus nos interessa. Tudo aquilo que fala a respeito de melhoras nos interessa. Tudo aquilo que diz a respeito de boas novas é o que eu e você queremos ouvir, irmãos. Estamos no tempo de sequidão, mas o meu Deus e o teu Deus, Ele está preparando a restituição na minha e na tua vida, irmãos. O tempo de estarmos voltando para Deus é agora, irmãos. Determinação que eu e você devemos ter dia após dia para estarmos nos voltando para Deus, e se estamos afastados, voltando literalmente para os caminhos de Deus, irmãos. Se não desse eu e você passarmos ilesos, irmãos, é porque Deus tem um propósito muito grande na minha e na tua vida. Eu creio, irmãos, nós fizemos uma campanha abençoada no começo do ano, 12 dias de cultos para 12 meses de bênção. Eu e você fizemos essa campanha, a gente não tinha ciência, a gente não fazia ideia do que iria acontecer. Isso é fato. Mas o meu Deus e o teu Deus, Ele já sabia que isso estaria por vir. No momento que eu e você apresentamos o nosso mês de março, apresentamos o nosso mês de abril, apresentamos o nosso mês de maio, o meu Deus e o teu Deus lá do céu, meu filho, o teu livramento, o livramento da tua casa foi decretado. Naquele momento, Deus ele deu ordem aos seus anjos, ao meu e ao teu respeito, irmãos. O meu Deus e o teu Deus, Ele está comigo e contigo nessa caminhada. Eu e você de forma alguma estamos sozinhos. Eu e você de forma alguma estamos desamparados. O nosso Deus, Ele que te escolheu para ficar na linha de frente. Ele te escolheu para colocar no cenário de guerra, para trabalhar, para lutar, para ganhar almas. De forma alguma Ele te deixará sozinho. Se às vezes você pensa, mas está pesado demais, está pesado não. Se está pesado, se a luta está grande é porque você é forte. Mas você não é forte por si só. Você é forte porque o teu Deus tem te dado força. Você é forte porque você se fortaleceu a cada luta, a cada perseguição, a cada fornalha. Você foi se tornando esse cristão que você é hoje. Hoje você é forte sim, porque o Deus que há na tua vida é um Deus forte. O Deus que há na tua vida é um Deus tremendo, irmãos. Glória a Deus. Aqui falamos a respeito da trombeta que o profeta Joel ele tocou naquela época, irmãos. A trombeta, ela só é tocada na época de emergência. A trombeta, ela só é tocada na época que a coisa tá feia, irmãos. Se pararmos para pensar, de forma alguma nós deveríamos ser pegos de surpresa. Quantas e quantas vezes ouvimos palavras, pregações, a trombeta ela foi tocada em cada culto, irmão. Cada culto, pessoas enviadas de Deus, eles tocavam a trombeta. E a gente simplesmente tapava os nossos ouvidos. Mas está aí. Aquilo que a trombeta anunciava, chegou. Aquilo que a trombeta nos chamava nossa atenção, está aí. Agora eu e você cremos. Eu e você que na hora duvidamos, eu e você que na hora não demos muita atenção, somos obrigados a reconhecer que o nosso Deus, Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele promete, irmãos. Tudo, absolutamente tudo, das bênçãos às maldições, das bênçãos às perseguições, das bênçãos até tudo que está descrito em Apocalipse. O meu Deus e o teu Deus, Ele vai cumprir. Sabe por quê? Porque Ele é fiel. Ele não é um homem, irmão, que promete as coisas e se esquece, não. O meu Deus, Ele descreveu isso aqui há muito tempo, há muitos anos, através da vida dos profetas. Eu e você vamos a um culto, talvez a gente se esqueça das promessas de Deus na nossa vida. Mas o meu Deus e o teu Deus, Ele não se esquece. Talvez eu e você nos esquecemos da promessa que nós fazemos para Deus em seu altar. Mas o meu Deus e meu Deus, Ele não se esquece, irmãos. No momento de dificuldade, este é o momento que muitas pessoas estão fazendo promessas. Esse é o momento que muitas pessoas estão fazendo votos na presença de Deus, irmãos. Você que está fazendo isso, você que está fazendo uma promessa e um voto na presença de Deus, isso não é errado de forma alguma. Mas lembre-se de cumprir, irmãos, porque o teu Deus, Ele não esquece. Da mesma forma que Ele não esquece e promete e cumpre tudo aquilo que Ele promete, Ele não esquece daquilo que eu e você prometemos em seu altar, irmãos. Glória a Deus. Segundo ponto. A restituição de Deus na nossa vida acontece quando há uma volta para uma relação pessoal com Deus. Versículo 12, a palavra diz: voltem-se para mim. Qual é a relação que eu e você temos para com o nosso Deus, irmãos? Deus, Ele é apenas o nosso Deus? Deus, Ele é apenas um Deus buscado quando necessitamos de bênção? Deus, Ele é apenas um Deus que buscamos
quando a gente está sozinho, fraco e vulnerável, Deus ele quer ter um relacionamento contigo e um relacionamento comigo, irmãos. Deus ele quer ter uma amizade. O nosso Deus ele quer fazer parte da tua vida. Tudo na tua vida interessa para o seu Deus. Talvez os seus planos, os seus projetos, os seus sonhos não sejam interessantes para o seu esposo, para a sua esposa, para a sua família, para o seu amigo. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, ele se interessa por tudo, por cada detalhe da sua vida. O nosso Deus, ele quer ter um relacionamento de pai para com o filho, irmãos. Qual o pai que não quer ter uma amizade sincera com seu filho? Qual o pai que não quer alcançar esse grau de amizade com seu filho, irmãos? Assim é o meu Deus, assim é o seu Deus, irmãos. Glória a Deus. Voltando para a trombeta, irmãos. Aqui, como foi falado no início, a trombeta, primeiramente, ela é tocada no meio do povo de Deus. Essa trombeta, ela não foi tocada hoje. Essa trombeta, ela vem sendo tocada há muito tempo. Essa trombeta, ela vem sendo tocada através de cada pregação. Essa trombeta, ela vem sendo tocada através dos anos. Quantas vezes eu e você ouvimos a respeito de algo? Quantas vezes nós ouvimos que a coisa ia apertar, mas talvez a gente não deu crédito à pregação dos servos de Deus, irmãos. Glória a Deus. Ou seja, a restituição de Deus, ela está pronta para acontecer na minha e na tua vida, irmãos. Nós conhecemos muito acerca de Deus, mas conhecemos muito pouco a Deus, irmãos. Como assim? Eu conheço muito acerca de que Deus pode fazer. Talvez você conheça muito acerca do Deus que abriu o mar vermelho. Talvez você conheça muito acerca do Deus que parou o sol. Talvez você conheça muito acerca do Deus